Carolina Bach quebra o silêncio e fala sobre o fim do seu casamento. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e vim aqui te falar sobre o fim do casamento da Carolina Bach. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperta aqui embaixo, também aperta o sininho, né, para te avisar sobre os vídeos, que esses vídeos sejam bênção para sua vida. Eu não tô aqui para falar mal da Carolina Bach, muito pelo contrário, eu tô aqui para orar por ela, inclusive fica comigo até o final, que eu quero orar com você e eu quero orar também por essa situação da Karina, que em nome de Jesus ela possa entender algumas coisas. Para começar, quando você é cristão, e eu já falei aqui sobre o jugo desigual em alguns vídeos, o jugo desigual a Bíblia fala sobre o jugo desigual, que é aquele negócio que coloca no pescoço dos bois. Então, o jugo é aquele negócio que segura no pescoço dos bois para levar eles até na carroça e tudo mais. Não dá certo você colocar um boi e um burro, não dá certo você colocar um cavalo e um porco, não faz sentido. Você precisa colocar 2 bois, 2 cavalos, enfim, tem que ser igual. Agora, a questão é, os judeus eles usavam uma técnica muito interessante, que era colocar um boi novo e um boi velho. Eu até fico zoando minha esposa, falando que a nossa vida a gente se completa porque é um boi novo e um boi velho. Ah, Rico, quem é você? O boi velho ou o boi novo? Na verdade, às vezes eu sou o boi velho e às vezes eu sou o boi novo. Às vezes eu quero ganhar o mundo, e ela chega, baby, vamos devagar, tal, agora não, espera mais um pouco. Ó, isso aqui não faz assim, isso aqui faz assado. E às vezes também eu dou uma segurada, filha, olha só, calma, fica tranquila, tá tudo no controle. Então, tem esse lance, né, assim como eles faziam, o boi velho e o boi novo. O boi novo quer ganhar o mundo, o boi velho ele tá ali segurão, tá tranquilo, entendeu? Então, acontece de você conseguir nivelar aí essa velocidade. Então, o que eu quero dizer aqui? A Karina, ela tinha 4 anos de casamento, 4 anos de relacionamento. Então, dizem, ela não foi muito clara quando falou, mas amigos íntimos falaram, o que eu acho muito plausível. O que aconteceu é que ela era fanática demais. E olha, quem é cristão e leva a sério as coisas, eu já fui chamado de fanático várias vezes, inclusive por familiares muito próximos, tá? Já fui chamado de fanático por vários familiares muito próximos. Óbvio que tem um momento, quando a gente se converte a Jesus, tem momentos que a gente fica tão zeloso pela palavra, que a gente fica tão sensível à palavra, que a gente acaba cometendo alguns extremos, tá? O que acontece? Se você ver meus vídeos aqui, os mais antigos, tá? Eu não tinha nem barba aqui, então se você for fuçar aí no meu canal, você vai achar vídeos bem antigos e, cara, era uma época, tá? Obviamente a imagem não era a mesma coisa e tal, mas era uma época que eu era muito rígido. E inclusive eu era até mais triste. Se você olhar os vídeos, eu tava, né? Eu falava, Pai do Senhor, igreja e tal. Eu era o cara bem pra baixo. Ah, Rico, agora então o quê? Pode tudo? Não. Agora eu vi que as coisas são diferentes. Eu vi que algumas coisas você precisa ser um pouco maleável. Você não tem que abrir mão da palavra, tá? Pecado é pecado. Agora você precisa realmente levar pecado a sério. Mas algumas coisas você precisa ser mais brando. Um exemplo clássico disso, eu estava no aniversário do meu pai, eu toco violão, né? Eu não canto, não toco, mas meu pai gosta de música secular, não é da igreja nem nada. Por muito tempo eu chegava nos aniversários dele e simplesmente não fazia nada, ficava ali na mesa, né? O crente, eu não me envolvo, né? A Bíblia fala, não se junteis aos escarnecedores, à mesa dos escarnecedores e tal. Então isso acaba te afastando das pessoas. E isso não deve ser assim. Você não deve se afastar das pessoas. Muito pelo contrário. Jesus, ele atraía as pessoas. Tanto que em um dos últimos aniversários do meu pai, eu cantei no videokê com meu pai, cantei pai para ele. Olha, uma emoção, né? Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é muito mais que um amigo. Tocou muito a gente ficou muito tocado e foi maravilhoso. Eu consegui resgatar ali muito mais do meu pai. E certamente o dia que ele foi embora, ou eu for embora, né, a gente não sabe, a gente vai se lembrar desse momento com muito carinho. No caso da Karina, o que disseram ali é que ela ficou muito rígida e ela passa até 10 horas, significa que tem dia que ela vai ler 1 hora, 2 horas, mas ela chega até 10 horas lendo a Bíblia. Então, o que dizem ali é que
toda essa religiosidade acabou atrapalhando o relacionamento, e óbvio que atrapalha. Não existe isso. Quantas vezes eu, na minha religião, eu tocava no ministério de louvor, pregava na igreja, ficava de terno e gravata. A questão é que eu ia sempre às igrejas. Inclusive, além de eu ir para a igreja, eu não só ia à igreja normalmente. Eu, às vezes, deixava minha esposa doente em casa para ter que ir na igreja. Quando a gente vê que, cara, a religião, ela acaba não só com a pessoa, mas também com casamentos, com família. A primeira religião, a primeira família, a primeira igreja que você tem é a sua casa. A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Essa é a primeira igreja. Ah, Rilke, então eu fico só com a minha família e não preciso ir para a igreja? Você precisa saber ponderar, você precisa saber esquematizar isso daí para ficar tudo numa boa, ficar todo mundo feliz. Eu tenho o Luiz Hermínio, que eu amo o Luiz Hermínio, e ele fala que o castigo que ele dava para os filhos dele é o seguinte: quando faziam alguma coisa errada, não vai para a igreja hoje. Não, pai, por favor, quero ir para a igreja. Não, hoje você não vai para a igreja, tá de castigo. Não ir para a igreja era o castigo, de tanto que os filhos dele amam a igreja. Então você tem que ser um pai, tem que ser uma mãe que traga os seus filhos para a igreja, e isso tem que ser motivo de alegria e não de tristeza. E a questão é que os seus filhos veem como você trata a igreja. Muitos filhos de pastores passam dificuldades gigantescas porque veem os pais tratando a igreja como um negócio ou como uma coisa, um bibelô, como um Deus. Isso não existe. A igreja tem que ser um lugar de maravilha, tem que ser um lugar de prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é bíblico. Então a Karina, pelo que disseram ali os amigos íntimos, ela ficou bitolada, ela ficou fanática. E isso é ruim? Cara, ela vai para o céu? Vai. Mas a questão é que, a troco de quê? Sabe, Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. O casamento é algo que ele precisa ser velado, ele precisa ser, sabe, cuidado. O casamento ele precisa disso. Eu tenho certeza que ela ela provavelmente falou com muitos pastores, ela inclusive agora no meio gospel ela é muito benquista, né? E certamente conversou com muitos pastores e tal. Mas a questão é que atrapalha um pouco o quê? Como é que foi o casamento há 4 anos atrás? Os dois eram cristãos? Olha o julgo desigual aí de novo. Se você é cristão e casa com um cara, uma mulher que é de outra religião, isso vai te atrapalhar muito. Muito, muito, muito. Seja qual religião for. Se o pessoal da Umbanda casa com o pessoal católico, pode dar problema, sabe? Pessoal evangélico casa com um ateu. Então isso vai dar problema em algum momento. Não há paixão que resista a esse tipo de coisa no decorrer do tempo. Quando vai passando o tempo, isso vai trazendo problema. Então é interessante que você tenha a mesma religião, os dois certinho, olhem para o mesmo foco. Eu estou casado, estamos em 2022, eu estou casado há 16 anos. E o que não fez o nosso casamento terminar foi justamente a gente olhar para o mesmo lugar, para o mesmo Jesus, para a mesma cruz. A gente tem, obviamente a gente tem problemas, a gente tem discussões, a gente tem divergências, mas uma das coisas que a gente não tem divergência é para onde a gente está olhando. Jesus sempre foi o foco. Jesus sempre foi, como a palavra de Deus diz, a corda de 3 dobras que não se arrebentam com facilidade. Então, as 3 dobras é justamente isso. Eu, ela e Jesus. E por muitas das vezes a gente ia dormir brigado, mas a palavra diz que não pode dormir brigado. Então a gente precisa resolver o problema. E não é chutar para frente, botar para debaixo do tapete. Precisa resolver. Muitos problemas que eu tive no passado, no meu casamento, foi porque eu não queria discutir, empurrava para debaixo do tapete e simplesmente aquela ferida ficava aberta. Mas a partir do momento que eu comecei a resolver os problemas, não, vamos sentar aqui, vamos resolver? Vamos resolver. A partir do momento que você resolve, cara, isso acaba. Você resolve ali, você fechou com o teu cônjuge ali, ó, filha, filho, ó, é isso daqui, então beleza, entramos no acordo? Entramos. Então, Brasil, bola para frente. Consegue entender? Em nome de Jesus, que você possa entender isso. Não seja bitolado, procure pessoas que sejam tranquilas em Deus, pessoas que sejam realmente maduras espiritualmente, pessoas que já caminharam um pouco. 4 anos de evangelho, às vezes é complicado. Você se fechar muito, o que adianta você ficar 10 horas lendo a Bíblia? O que adianta você ficar falando com Deus dias e dias e o teu marido, teus filhos, cara, precisarem de você e você tá ali naquilo? Deus não quer isso, Jesus não quer isso, muito pelo contrário,
Jesus, ele orava sozinho, falava com Deus? Falava, mas ele também falava com as pessoas, ele estava com as pessoas. É necessário ter um equilíbrio. O cristão, ele precisa ser equilibrado. Possivelmente a Karina, depois de um tempo, vai começar a notar isso. O evangelho, ele deve ser leve. Eu não estou falando para você permitir pecado. Não estou falando para você tratar a moda Bangu. Não. Mas você precisa ser equilibrado, um cristão equilibrado. Por isso que é importante andar com cristãos maduros, pessoas que já caminharam um pouco, pessoas que conhecem o evangelho. É necessário. Hoje, por exemplo, as pessoas têm prazer. Eu tive amigos que deixaram de andar comigo por causa da rigidez no meu evangelho. Mas aí, ao invés de trazer eles, eu acabava expelindo. Quando eu comecei a receber um evangelho leve, porque Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em nome de Jesus, que o seu cônjuge possa ter prazer em estar com você, que o seu cônjuge consiga ver Jesus em você, que você seja a referência maior de Jesus para o seu cônjuge. Que não seja um fardo, que não seja pesado, que o evangelho não seja um evangelho duro, enrijecido, mas um evangelho de paz e de graça, em nome de Jesus. Amém? Concorda com isso? Coloca aqui no comentário aqui embaixo, eu quero ouvir o que você tem a falar. Se você está bem no seu casamento, se você está mal, escreve aqui embaixo, eu quero orar por você, eu quero orar por toda essa situação, tá? Então, escreve aqui embaixo, fala o que você acha sobre isso. Não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Jesus, pelo casamento. A tua palavra diz que aquele que encontra uma esposa, boa coisa encontra, coisa de Deus encontra, favor do Senhor encontra. Assim também os homens, quando uma mulher encontra um homem de Deus, encontra favor do Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, a Karina, que ela encontre, Pai, refrigério em Ti e que esse casamento volte, Senhor. Que eles possam ser um no Senhor. Que não haja jugo desigual, que não haja um olhar para um lado e outro para o outro, mas que eles se encontrem, Pai. Eu oro pela Karina, que ela encontre o Senhor de uma forma branda, de uma forma maravilhosamente leve. Em nome de Jesus, Pai, entra nesse casamento, não deixa, Senhor, não deixa que eles terminem dessa forma. Senhor, que em nome de Jesus eles possam encontrar, Pai, esse lugar de descanso no Senhor. Eu oro também por cada casamento, pelo meu amigo, minha amiga, que estão, Senhor, nessa hora precisando da Tua ajuda. Alcança eles, Pai, em nome de Jesus. Que os casamentos sejam restaurados para a Tua glória, Pai. Assim oramos e te agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.